WhatsApp, bitcoinheiros, tudo bom? Aqui é o Dove, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, @bitdove no Twitter, @bitcoinheiros e claro no YouTube, bitcoinheiros. Não deixe de inscrever-se aqui no canal, dar aquele tapa esperto na sineta para receber uma atualização sempre que um novo vídeo for postado. É isso aí, hoje eu vou falar sobre um texto aí que apareceu na minha timeline, um texto muito interessante, escrito pela Rafaela Romano, Rafaela Romano, mestrando em antropologia, idealizadora do Mulheres Falam sobre Bitcoin, olha só interessante, não conhecia, e colaboradora no site cypherpunks.com.br, caçadora também de inovações disruptivas. Bem interessante o texto aí, não um texto de autoria dela, é um texto que ela traduziu, então ela me facilitou muito aí a minha, tradução ninja que geralmente eu teria feito. Esse texto aqui, você não entende o Bitcoin, porque você ainda pensa que dinheiro é real, né? Que o dinheiro ainda é físico, que você ainda pode tocar, que é palpável, que é algo que realmente existe além da nossa imaginação. Vamos lá. Você não entende o Bitcoin porque pensa que o dinheiro existe. Escrito pela Rafaela Romano aí no dia 20 de novembro, traduzido, né, por ela. O Bitcoin é uma ilusão, uma alucinação em massa, é o que nos dizem. Isso é verdade. O que não é tão fácil de entender é que os dólares americanos ou os reais também são uma ilusão. Introdução aí da Rafaela, da tradutora. A trajetória de cada pessoa vai definir como ela entende o Bitcoin. Como antropóloga, primeiro me interessei pela sua questão política, mas ele pode ser analisado através de perspectivas econômicas, técnicas, regulatórias, etc. Uma boa forma de combinar essas visões é olhar para a história do dinheiro. Sabe aquela história lá de conchas, sais, animais e inúmeros objetos sendo usados para negociar todo tipo de coisa por diferentes pessoas em diferentes lugares e momentos? É isso mesmo, é isso aí. Entender essa dinâmica é compreender que o dinheiro, durante toda a sua história, nunca teve um valor real e que o Bitcoin certamente não é o primeiro ativo cujo valor é definido unicamente pelos participantes do mercado. Um ótimo exemplo é o ouro, que detém um valor intrínseco e uma margem gigante de valor definido pela especulação, enquanto o valor do ouro comercial, que é usado para propósitos industriais, está na casa dos $500 por onça, né? O preço do ouro está na casa dos 1.500. De onde vem essa diferença? A questão, seja para o ouro, ou Bitcoin, ou as conchas, é que algo tem valor porque as pessoas concordam com isso. As coisas valem o que as pessoas estão dispostas a pagar por elas. Apesar de ser uma obviedade, aceitar que o dinheiro não existe em si mesmo é uma das melhores formas de entender o que é o Bitcoin. A melhor reflexão que eu li até hoje sobre isso foi feita pela Maria Bustillos em um texto chamado You Don't Understand Bitcoin Because You Think Money is Real. Essa tradução é um elogio ao texto da autora e um presente para aqueles que querem entender o que é o Bitcoin. É isso aí, Rafaela. Bem interessante mesmo a sua introdução. E aqui eu vou ter que adicionar Nick Szabo, Shelling Point, um texto muito interessante que fala exatamente sobre aquela história lá, né? Das conchas, sais, animais, toda a história do dinheiro até, até os dias de hoje. Bem interessante, vou colocar aí também na descrição para vocês lerem se quiserem, se aprofundarem. Vamos lá. O Bitcoin é uma ilusão, uma alucinação em massa, é o que nos dizem. São apenas números no cyberespaço, uma miragem, insubstancial como uma bolha de sabão. O Bitcoin é apoiado apenas na fé dos tolos que compram e dos mais tolos ainda, que compram desses tolos menores. Mas quer saber? É justo. E tudo isso é verdade. O que não é tão fácil de entender é que os dólares americanos também são uma ilusão. Eles também são números no cyberespaço. Às vezes eles são armazenados em papel ou moedas, mas enquanto o papel e as moedas são materiais, os dólares que eles representam não são. Os dólares norte-americanos são apoiados apenas na fé dos tolos que aceitam o dólar como pagamento e outros tolos que concordam, por sua vez, em aceitá-lo como pagamento também. A principal diferença
é que, pelo menos por enquanto, a ilusão, no caso dos dólares, é mais amplamente e mais ferozmente aceita, né? Na verdade, quase todos os dólares americanos, cerca de 90%, são puramente abstratos. Eles literalmente não existem em nenhuma forma tangível. James Surowiecki relatou em 2012 que apenas cerca de 10% da oferta de moeda dos Estados Unidos, cerca de 1 trilhão no total, de 10 trilhões, né, que existem em circulação no total, existe na forma de papel moeda e moedas. O número agora parece estar entre 1,5 trilhão de dólares e 13,7 trilhões. Não há nada que impeça nosso sistema bancário de criar mais dólares sempre que o clima piorar. Dos 13,7 trilhões, na oferta monetária M2 em outubro de 2017, 13,5 trilhões foram criados depois de 1959. Ou seja, o M2 cresceu quase 50 vezes. O dólar americano é conhecido como moeda fiduciária. Fiat é o latim para deixe existir, como em fiat lux, haja luz, né? Daí, fiat denari, que haja liras, bolívares, dólares e rublos. A tentação dos líderes dos Estados-nação de fabricar dinheiro tem sido historicamente irresistível. O resultado evidente desse desatino é a inflação. O poder de compra de $1 em 59 é agora equivalente a 12 centavos. O blockchain do Bitcoin foi criado em parte para resolver essa fraqueza histórica. Depois que 21 milhões de bitcoins forem minerados, o que acontecerá por volta de 2140, o sistema não produzirá mais. Os charlatões e os ladrões sempre tentarão usar várias estruturas para assumir o controle de qualquer sistema monetário e, na verdade, qualquer reserva de valor. Veja os trapaceiros do Paradise Papers aí do Panamá, os Bernie Scornfields e Madoffs, London Whale, LTCM, BCCI, os inteligentes e silenciosos ladrões de tesouros do Museu Gardner em Boston, a crise financeira de 2008 e os seus resgates associados, e os roubos no Mt. Gox, e o Dow, o Tether, enfim, inúmeros exemplos, agora o Rex logo mais, pois é. Todos os locais que armazenam valor são alvos, e usar qualquer exchange te expõe ao risco de ser roubado. E, no entanto, por mais surpreendente que pareça, há pessoas agindo de boa fé para evitar que os sistemas monetários entrem em colapso por completo. Existem algumas diferenças radicais entre as criptomoedas e o dólar americano. Por exemplo, as transações que ocorrem no sistema Bitcoin são registradas em um livro irreversível, que não depende da autoridade de bancos ou governos, mas depende da força de uma rede pública de computadores. Em teoria, pelo menos, todos podem participar. Além disso, novamente, o fornecimento de bitcoins é fixo. Entretanto, o anonimato da criptomoeda não é, talvez, tão à prova de balas quanto o anonimato do dinheiro, aquele dinheiro não marcado. O que é raro, né, na verdade. Se a gente parar para pensar, o dinheiro físico também tem código de série, e se você, ele é rastreável de certa forma hoje em dia já. O dinheiro em si é uma ilusão, uma alucinação em massa. Você está trabalhando duro para conseguir crescer e se manter, mas mesmo assim, a única coisa real que existe é o seu poder simbólico, o que é realmente impressionante, considerado de um certo ângulo. Nossa compreensão compartilhada do valor de um pedaço de papel de cor verde, Krugerrand, token de Ether ou moeda de Libra, é tudo o que conta. E essa compreensão compartilhada não tem um significado fixo, ela está em um fluxo eterno. O valor de todo o dinheiro, todas as casas de câmbio, é instável e abstrato, mesmo em face de qualquer tentativa de assegurá-lo, digamos com uma taxa fixa de câmbio contra vários ativos, por exemplo. Ou regular o seu fluxo fixando em taxa de juros, né? O dinheiro é apenas uma rede de mudanças e de acordos feitos por e em nome da colmeia. Isso é tudo o que é, um fio frágil em uma teia de confiança humana. Considere a fuga de capital aí que os refugiados são submetidos.
negociando com uma enorme perda a fim de atravessar uma fronteira hostil. Isso é dinheiro, mas exatamente o que é isso tem em comum com o dinheiro invisível que é o seu salário, uma série de números colidindo no éter com uma cadeia de números que é a sua conta bancária. O que tem em comum? Talvez o preço do abacate ou do café suba ou desça entre o momento da colisão eletrônica em seu banco, né, da transferência eletrônica em seu banco, e o dia em que você vai ao mercado. Há desastres naturais em que as pessoas são obrigadas, muito repentinamente, a pagar somas muito inflacionadas por alguns litros de água limpa. O que então define o valor de $1, né? Porque se flutua o tempo inteiro, né? Dependendo da oferta e da demanda, o valor das coisas em relação ao dólar. O que define esse valor do dólar? A gente sabe, né? Se tem água, por exemplo, água limpa. Se a água limpa é escassa, ela vai ser mais cara em relação ao dólar. Mas é aquele dólar, o que define o valor dele? Todos os argumentos comuns contra as criptomoedas, o Bitcoin e a tecnologia blockchain que o sustenta, invariavelmente deixam de levar em conta esse fato, a natureza provisória e frágil do dinheiro comum. As criptomoedas não podem ser entendidas por quem pensa que o dinheiro é real, sólido ou apoiado por alguma coisa, né, que seja de confiança humana em instituições cuja estabilidade é sempre incerta. O dólar americano é respaldado pela fé no crédito total dos Estados Unidos. Mas o que isso exatamente significa, né? Isso significa se você levar $1 para o Tesouro dos Estados Unidos e pedir o resgate, você receberá, pasmem, $1. O fato lamentável é que as crises monetárias em governos instáveis como o da Grécia, Venezuela e Espanha já provocaram uma série de picos nos mercados das criptomoedas. Quando o governo cipriota de Chipre, tentou resolver a crise bancária de 2013, submetendo os depósitos bancários de seus cidadãos a um corte de quase 7%, o preço do Bitcoin disparou. Provavelmente porque, naquele momento, muitos detentores de euros no sul da Europa estavam endividados e supunham que alocar seu dinheiro em Bitcoin poderia ser mais confiável do que confiá-lo aos bancos cipriotas. Neste momento, os bancos espanhóis devem estar se perguntando: seremos os próximos? Nossas instituições financeiras são profundamente defeituosas e permanentemente propensas à corrupção. E isso ocorre muito antes do Bitcoin ser concebido por seu misterioso inventor. Satoshi Nakamoto fez questão de afirmar no bloco Gênesis do Bitcoin: o chanceler está à beira de um segundo resgate aos bancos. O Bitcoin é um projeto com uma motivação política desde o começo. Um novo sistema explicitamente construído para possibilitar a criação de um meio de negociações digital inviolável, no qual, inclusive, uma alternativa melhor para os sistemas bancários existentes poderia ser baseado. A teoria por trás de todas as criptomoedas, inclusive o Bitcoin, é que os registros produzidos por uma rede de computadores distribuídos podem ser a prova de falsificação, teoricamente garantindo a solidez de uma moeda que funciona melhor do que as moedas dos governos. Até agora, apesar de alguns solavancos substanciais na estrada, o sistema blockchain no qual o Bitcoin é construído corrobora, pelo menos parcialmente, para essa teoria. 1 milhão ou mais de bitcoins foram roubados desde 2009, mas o livro razão, o livro caixa distribuído do sistema subjacente, o sistema contábil em que se baseia o Bitcoin, permaneceu estável e incorruptível até o momento. Os muitos roubos ocorridos nos primórdios do Bitcoin lembram o filme O Tesouro da Serra Madre, um belo drama de ganância e corrupção ambientado na década de 20. Não há dúvida de que a perspectiva de riqueza instantânea pode enlouquecer as pessoas. Note, no entanto, que a propensão da cobiça, os crimes e a insanidade não fez com que o valor do ouro evaporasse. A real ressalva aqui é que a incorruptibilidade do livro Bitcoin sobreviveu, não apenas por causa da distribuição do sistema e das proteções criptográficas, mas por causa da boa-fé e do bom senso dos desenvolvedores individuais que conduziram o projeto através de uma infância complicada.
Sem o sangue frio de Gavin Andresen, que foi o administrador exclusivo do Bitcoin durante os seus primeiros momentos de crise, o projeto poderia facilmente ter morrido. Ainda hoje, os vários forks e problemas de escalabilidade que atormentam o sistema Bitcoin fornecem um tipo de teste de estresse. Ok. No presente, essa é apenas minha opinião, a relativa falta de confiança dos core devs do Bitcoin, que muitos acreditam ser estratégico para o seu próprio benefício, pode estar causando danos duradouros não apenas à causa do Bitcoin, mas também à promessa da tecnologia blockchain em geral. What? Discordo. Como uma questão à parte, os especuladores de criptomoeda correram o risco de serem extorquidos. Logo no início, devido às dificuldades de criar um armazenamento seguro e desenvolver sistemas para obter dinheiro com segurança dentro e fora das criptoeconomias, por causa de desastres como o roubo de cerca de 800 mil bitcoins da exchange Mt. Gox, que ocorreu em 2014, todo o ecossistema de criptomoedas teve um período ruim. A impressão pública era que o Bitcoin em si era de alguma forma invadido, né? Quando na verdade apenas a maior exchange havia sido hackeada. Ao mesmo tempo, o Banco Central de Bangladesh teve 63 milhões bloqueados em sua conta no Federal Reserve Bank de Nova York no ano passado. Dizer que o Bitcoin é uma fraude porque existem atores que roubam as pessoas é a mesma coisa que dizer que a indústria de serviços financeiros é uma fraude porque a empresa do Jamie Dimon é tola ou não funciona. O Bitcoin foi usado na Dark Web para comprar e vender drogas. Bem, a maioria das notas de $100 carrega traços de cocaína. Se esse é o motivo, né, que você vai se opor às notas de $100, por favor envie o excedente aí para mim. O fato do dinheiro ser usado em transações criminosas deslegitima o dinheiro? Não, né? A verdade é que o dinheiro está contaminado em sua própria natureza. Em breve, o sistema blockchain, agora em uso para garantir a validade das transações de bitcoins, irá se transformar e se fundir com outros sistemas, porque o seu valor é incalculável. Investidores de Wall Street, a Sand Hill Road, já investiram quantias significativas de dinheiro, tempo e esforço em negócios baseados em blockchain. Em toda parte, os seres humanos precisam saber com certeza se realmente algo aconteceu ou não, e a tecnologia blockchain pode ser programada para nos fornecer informações incorruptíveis. Quaisquer que sejam os defeitos no sistema que Satoshi Nakamoto lançou em 2009, e ainda são substanciais, segundo a autora, ele provou que existe realmente uma maneira de criar registros confiáveis e transações humanas seguras de forma totalmente independente de autoridades externas, como bancos ou governos. Não há como voltar atrás. A luta pela estabilidade de qualquer moeda é sempre um jogo quase perdido. Por onde quer que haja uma chance de jogar sujo, né, ou forjar uma transação, a natureza humana é tal que alguém vai tentar trapacear. Mesmo nos países desenvolvidos, temos estabilidade limitada e precária e é necessário vigilância e trabalho por parte das incontáveis pessoas de princípios e nunca há certeza. A luta para preservar a ilusão de que o dinheiro é real nunca acaba e nunca pode acabar. Alright. Alguns comentários, né? Vocês já viram aí que eu discordei de algumas coisas. Ela, né, fala super bem do Gavin Andresen, que não é o melhor lápis aí do estojo, na verdade. Fala que os forks são legítimos, porque, né, porque na opinião dela, os core devs são um problema, estão trazendo mais problemas do que benefícios. E é meio absurdo, né? Isso é aquela narrativa do Roger Ver e tal. Provavelmente essa mulher aqui tem tem que verificar quem é essa senhora, né? Não verifiquei aqui, para ser sincero. Mas o texto dela é muito interessante. Quando ela não está opinando, né, ainda mais quando ela fala que os bancos estão desenvolvendo blockchain, né, a narrativa do blockchain não é Bitcoin é uma narrativa tola, como ela mesmo aqui, né, diz. E de alguma forma ela valida isso depois, né, que o sistema blockchain agora em uso, né, irá se transformar e fundir com outros sistemas, porque o valor é incalculável.
O Bitcoin talvez vai se fundir com outros sistemas. Você vai usar a blockchain, o Bitcoin, né, com esses outros sistemas para garantir verdade, para fazer timestamping, para, né, não garantir verdade, você garante tempo. A gente ainda não encontrou nenhuma. Os bancos podem estar, né, buscando aí, né, soluções blockchain, não Bitcoin. Até o momento, até onde eu sei, hoje, dia 20 de novembro, 21 de novembro de 2019, não existe nada de fato, né, fail-proof. A única aplicação assim real, né, que a gente vê até hoje da blockchain, é o Bitcoin. Alguma que outra criptomoeda e tal, mas basicamente é dinheiro e o Bitcoin é o grande, né, o grande dinheiro em todas essas opções que existem hoje no mercado. Enfim, igual, como ela diz, né, isso aqui é uma ilusão. No fim das contas, é tudo uma questão de ótica. Como a gente, né, a gente vai atribuir valor ou não a esse dinheiro. O que existem, né, tem o Lindy Effect, a gente tem já mais 10 anos de Bitcoin. Então tem coisas que nos ajudam, né, a justificar a nossa ilusão, entre aspas, né, a nossa atribuição de valor a algo surreal, irreal, como o Bitcoin, né, que não se encontra em nenhum lugar, mas ao mesmo tempo se encontra em diversos lugares, ao mesmo tempo. É quase um computador quântico, se você parar para pensar. Tipo, não em termos, né? Não é que usa qubits ou que usa bytes quânticos, mas que ele existe e não existe ao mesmo tempo, e existe em um lugar, em todos os lugares. Em nenhum lugar, né? Em todos os lugares também ao mesmo tempo. Então tem esse tipo de propriedade quântica, aí, como eu gosto de lembrar e de falar. É isso aí, é isso aí. Texto interessante, nevertheless. Leiam, né, com grain of salt, né? Entendam aí, vocês entendem bastante já de Bitcoin, acredito, né? É a Maria Bustillo, jornalista do popula.com, ok, uma jornalista. Mas bacana, ela conseguiu, né, traduzir essa ideia e a Rafaela aí trouxe pra gente também. Alright, alright. Foolproof, guaranteed. Quando ela fala aqui esse negócio de foolproof, guaranteed records of human transactions. O Bitcoin é isso, realmente. Tem algumas outras criptomoedas que sim. Mas, né, não é necessariamente blockchain ou uma blockchain centralizada como uma intranet, né? Não é um produto muito interessante, de fato. Alright, Bitcoinheiros, é isso aí. Vou deixar os links aqui embaixo. Visitem aí, deem o like lá, façam um clap aí no artigo da Rafaela e nos vemos na próxima. Tchau.